Quero agradecer a presença de todas e dizer que é maravilhoso poder estar de volta com essas aulas, encontrá-las, poder ajudar vocês. Ao final, eu vou sortear uma aluna para fazer uma análise de caso individual, não necessariamente uma aluna, mas vou sortear aqui quem está participando para analisar o caso, te ouvir um pouco, entender o que você está vivendo e te dar uma orientação específica, tá? Então, fique até o final. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero que vocês conversem comigo aqui no chat. Me diga aí quem já é aluna, para eu saber. Quem está vindo pela primeira vez. Quem é minha aluna, coloca aluna. Quem está me conhecendo agora, coloca aí, né? Sou novata. E quem já me segue, já me conhece, coloca aí veterana, só para que eu saiba quem são as pessoas que estão aqui nesse dia maravilhoso, tá? O tema da nossa aula, um tema muito importante, tá? O tema da nossa aula, o que falar para ser tratada como prioridade pelo marido. Perfeito? Pamela, Messia, muitas alunas aqui, Lívia, boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou conversar com vocês, né? Quem ainda não coloca aí, novata, primeira vez aqui, né? Quem está me conhecendo agora também, seja muito bem-vinda, vai ser maravilhoso contribuir com todo esse processo de restauração. Hoje eu vou explicar para vocês o que falar para ser tratada como prioridade por ele, tá? E antes de eu começar a te dar... Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Antes de eu começar o assunto, eu quero que vocês façam um diagnóstico comigo, para que cada uma saiba onde está, onde é que eu tô e onde eu quero chegar. É muito importante que você saiba onde você está e qual é o lugar que você quer alcançar. Não somente o lugar que você quer alcançar na vida do seu marido, que é ser tratada como esposa, ser valorizada, ser cuidada, mas qual é o lugar que você quer alcançar como mulher. Entende? Então, vamos fazer aqui comigo um rápido diagnóstico. Quando o seu marido... Ai, apareceu alguma coisa aqui, pronto. Quando ele se afasta de você, ou quando ele... Deixa eu ver se eu excluo aqui. Quando ele se afasta de você, ou quando ele se afastou. Deixa eu mexer aqui, que eu não sei o que está acontecendo, o que está aparecendo para mim. Peraí. Quando ele se afasta de você ou se afastou de você, o que foi que você fez? Primeiro, você implorou, se desesperou, né? Se humilhou muito. Isso é o primeiro. Segundo, em vez de fazer isso, você cobrou, você começou a brigar de alguma forma, tentar na força do seu braço que ele entendeu o que estava acontecendo. Terceiro, quando você viu que ele se afastou, você também pagou na mesma moeda e se afastou também? Ou quarto, você manteve a calma e tranquilidade para buscar compreender o porquê do afastamento. O caso ele tenha ido embora, né? No caso, algumas estão separadas. Qual das 4 situações você se enquadra? O que você faz? Ou fez quando isso aconteceu? Coloque aí nos comentários. Opção 4, mantive a calma. Excelente, Messia. Se afastou, fiz o mesmo, me afastei também. Perfeito. Se você implorou, se desesperou, ou 2, cobrou, ou 3, se afastou, você vai precisar
mudar a sua atitude. Porque todas essas 3 alternativas que eu falei, elas são inadequadas. E se você fez essas 3 coisas, isso te colocou num lugar de desvalorização. Não importa o que ele sinta por você. O homem, a cabeça do homem, ela funciona de uma maneira, independente do que você acha, do que você sinta, do que eu acho, do que eu sinto. É um funcionamento. Assim como a cabeça da mulher também funciona de um jeito. Então, hoje, vocês vão entender alguns princípios, inclusive da mente masculina, para que você entenda por que, que ele não me trata como prioridade, por que, que ele não me valoriza, já que sou uma mulher independente, sou uma mulher bonita, já que a gente tem sentimento um pelo outro, ou a gente construiu uma história linda. O que, que eu estou fazendo de errado, ou o que, que eu não estou compreendendo, né? Então, se você implorou, cobrou ou se afastou, você entrou numa zona de desvalorização. Não é que ele não sente nada por você ou que ele está fazendo isso de propósito. É que o seu comportamento mostra para ele, essa sua atitude, que você não tem tanto valor assim para que você seja uma prioridade. Por quê? Todo homem, ele se afasta de uma mulher que implora e que se desespera, porque essa mulher, ela demonstra que ela é muito carente. E uma mulher carente, ela não vai conseguir construir uma relação com alguém. Ela não vai conseguir ser feliz. Então, muitas vezes nas brigas, nos conflitos, ou quando ele saiu de casa, você implorou, se desesperou, se humilhou. Mesmo que ele tenha muito sentimento por você e ele não tenha nem certeza do que ele fez, que na maioria o homem sai, ele tá super perdido, né, muito cego, ele olha para você fazendo aquilo e ele pensa assim, cara, ela diz que agora a gente vai ser feliz, que vai ser tudo diferente, que a gente vai construir uma nova relação e tudo mais, mas eu olho para o comportamento dela e eu não consigo enxergar uma mulher que vai conseguir construir um futuro. Eu só vejo uma mulher desesperada, uma mulher muito carente. Entende? E aí o primeiro princípio da mente masculina, importantíssimo. Eu sempre ensino isso para meus alunos, inclusive o dia eu estava até falando com a Lívia sobre isso. O homem, ele não considera nada do que você diz. Ele não acredita. Não é que ele não acredite em você, ou não acredite na sua palavra. É que o homem, ele não presta atenção, ele não dá valor naquilo que a mulher diz. Somente no que a mulher faz. Presta atenção, essa é a primeira lição. Quem está prestando atenção aí, coloca nos comentários qual é a primeira lição. O homem não dá atenção no que você diz. Então, se você implora, se você se declara, se você diz que vai ser diferente, ou então se você se humilha, ele não considera nada disso. Isso não é atraente para ele. Porque para ele querer te tratar como prioridade, ou para ele querer voltar para casa, ele tem que ver motivos. Ele tem que se sentir atraído. Entendeu? Atraído, quando eu digo em ver motivos. E quando você fala tudo isso que vai fazer diferente e tudo mais, se humilhando, se declarando, ele olha para você e ele pensa assim, como essa mulher que está se humilhando, rastejando, super carente, porque uma mulher que faz isso, ela está carente, né? Ela está muito desesperada para preencher aquele vazio que ela está sentindo e nesse desespero ela age dessa forma. E aí ele não escuta o que você está falando. Ele não considera. Ele olha para o que você está fazendo. O que você está fazendo? Desesperada, de joelhos e tudo mais. E ele não, por mais que ele queira acreditar no que você está falando, ele não consegue porque a cabeça do homem funciona baseada em ações. Então, independente do que você esteja falando, o seu comportamento é de uma mulher desesperada, carente, está se humilhando. E ele olha para isso e diz, essa mulher não vai conseguir construir, ou essa mulher não vai conseguir reconstruir a nossa relação junto comigo, ela não vai conseguir concretizar o que ela está prometendo.
E aí, ele olha para essa sua ação, que é aquilo que ele enxerga como verdade, e que é a verdade, porque é muito fácil a gente falar as coisas, mas qual é o desafio? Colocar em prática. Então, tá muito incongruente. Você fala uma coisa, mas o seu comportamento é diferente, é outro. Então, ele olha para o seu comportamento e pensa, cara, eu vou me afastar, porque ela tá muito desesperada. Eu tô vindo na vida dela para preencher um vazio, para salvar ela de alguma coisa. Calma, entendeu? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Essa é a primeira lição. O homem presta atenção nas suas ações, tá? Então, se o homem presta atenção nas suas ações, quais são as ações que você está tendo hoje com ele? Porque essas ações, elas determinam o que vai acontecer e como você vai ser tratada. São as suas ações que determinam a maneira como ele vai te tratar e o lugar que ele vai te colocar na vida dele. Pode ser o lugar de mulher, de esposa, ou o lugar de amiga, ou o lugar de ficante. O lugar que você merece, que você deve buscar, é o de mulher. Mas isso depende das suas ações. As suas ações determinam como você vai ser tratada por ele. E através das suas ações, você se comporta e se posiciona como amiga, como ficante ou como a mulher, como a esposa que merece estar nesse lugar de valorização. Quais são as tuas ações hoje com ele? Coloca aí nos comentários. O que você está fazendo? Porque eu sei que você quer muitas coisas. Quer melhorar a tua relação, quer salvar o teu casamento, quer trazer ele de volta. Mas quais são as ações que você está tendo com ele? Teve uma moça que falou que ele se afastou, eu me afastei também. Depois eu vou explicar como isso aumenta o bloqueio, tá? Ultimamente eu estou sendo ficante. O seu comportamento pode ser de eu aceito isso aqui que você me dá. Tá tudo bem, eu aceito. Então, se o seu comportamento é esse, não tem como ele te colocar no lugar de mulher. A sua ação determina como você vai ser tratada. Entendeu? E, além disso, é isso que vai te colocar no lugar. Entendeu? Marido só me procura para sexo. Eu acredito que estou num lugar de ficante. Olha, pode ser, pode não ser, tá? Depende. Depende. Cada caso é um caso diferente. Essa questão do homem procurar só para sexo, a mulher se sentir usada e tudo mais. Em alguns casos, é melhor ela dizer não. Em outros, é melhor ela dizer sim. Depende de cada caso. Eu não posso dar uma regra aqui, porque eu já trabalho há muitos anos com restauração e tem casos que quando o homem está procurando a mulher para sexo, mas além disso tem um bom diálogo, ele se sente atraído por ela, esse é o começo da reconciliação. Tem outros casos que ela só é uma ficante para ele e ela vai ficar nessa posição até que ela mude o comportamento. Então, se Isolde, que lindo! Já voltei para minha casa, ele me trata como esposa. Que lindo! Depois eu quero Isolde. Depois eu quero falar com você para você me dar o seu depoimento. Anotei aqui. Então, uma coisa que eu quero perguntar para vocês, por exemplo, Karina e a Marina, que estão sendo procuradas para sexo e tudo mais. Quais são as ações que você está tendo? Se você Porque as suas ações estão fazendo ele te colocar nesse lugar. Se você mudar suas atitudes, ele vai querer te colocar no lugar de esposa. Mas se você continuar com as atitudes que você tem, você vai continuar neste mesmo lugar. E se você não está confortável, ou você muda as suas ações, ou você continua nesse lugar, que eu acredito que não é o que você quer, né? A Lívia falou, parei de olhar para ele, foquei em mim, passei a viver minha vida e tornar minha vida interessante, ele pediu para voltar e estar em casa. É verdade. Estamos aí nesse processo de restauração agora, na volta para casa.
Um outro ponto importante, quando você se afasta, tem muitas mulheres que eu converso e falam assim, o que você fez para salvar seu casamento? Quais foram as ações que você teve, né? O que você mudou? Ah, ele se afastou, eu me afastei. Ah, ele saiu de casa e parou de falar comigo, eu também parei. Se vocês estão passando por uma crise, já existe um bloqueio emocional lá, tá? Existe um bloqueio. Essa crise, ela não surgiu do nada. Essa crise, ela é uma construção, várias decisões erradas, problemas que vão se amontoando, causa uma crise, uma separação. Então, já tem um bloqueio. Se você se afasta dele, você está dizendo assim, eu não me importo com você, eu não me importo com nada. Então, o afastamento, ele não é uma boa alternativa. Geralmente, a mulher que se afasta é uma mulher muito orgulhosa. Ela acha que ela não errou em nada e que só ele errou, é culpa dele, então ele que se vire, ele que se lasque, morra pra lá, entendeu? É porque a mulher tá ferida, magoada, se sente rejeitada e ela não sabe lidar com isso, então ela diz, ele se afastou, eu tô me afastar, não quero nem saber. Isso não é também uma boa atitude quando você quer reconstruir seu casamento e ser colocado nesse lugar de esposa, porque como é que ele vai te valorizar? Que motivos ele tem? Se ele se afastou, você também se afastou, ele não vai, ele nem sabe o quanto você mudou, não tem nem como, porque ele não há oportunidade para mostrar essa mudança, entendeu? Karina, eu continuo tratando ele como marido, servindo e sempre que dá, puxo o assunto e às vezes temos relações. O que pode estar acontecendo, que é bem comum, tu tá te posicionando muito como amiga dele, né? E aí ele não está se sentindo atraído de uma maneira que ele fale, eu quero assumir essa mulher novamente, eu não posso perder ela. Então, é o que na maioria das vezes acaba acontecendo quando a mulher está nesse lugar. Vamos para o segundo ponto importante. Para que você seja valorizada, primeira lição, as ações. Segundo ponto, eu vou falar para vocês quais são algumas ações, já que não adianta você falar, mas você tem que fazer, que vão te colocar nessa posição de uma mulher valorizada pelo seu marido. Segunda é o nosso segundo tópico. Calma, Adeline, que no terceiro tópico eu vou falar sobre diálogo, tá? O segundo tópico. Você não pode focar para você ser valorizada, para ele olhar para você e ver que você é uma mulher rara, uma mulher muito especial, que ele tem que assumir de novo, que ele tem que voltar para casa, ou que ele tem que ser um homem melhor para você, para melhorar o casamento. Você não pode focar só no homem. O grande erro das mulheres do mundo é que quando elas querem resolver um problema no relacionamento, elas ficam focadas no homem. Então você passa o dia inteiro olhando seu celular para ver se ele manda uma mensagem. Você passa o dia inteiro pensando onde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Ou então você passa o dia inteiro mandando mensagem, mandando textão, ou olhando as redes sociais dele, ou então, caso ele esteja fora de casa, você passa o dia inteiro procurando para saber o que aconteceu da vida dele, e você fica o tempo inteiro obcecada por aquilo, só pensando nele o tempo todo. Isso é um dos, eu te digo, maiores problemas que geram crises e separações. É a mulher focar somente no homem. E só falar sobre isso, e só pensar nisso. E não ter uma vida interessante acontecendo. Não buscar ser uma mulher mais leve, mais doce, mais interessante, mais engraçada. Buscar novas amizades, cuidar da imagem dela, ter uma vida espiritual. Ela deixa tudo de lado e foca só nesse homem. Porque na cabeça dela, esse homem é a fonte da felicidade dela. E isso que faz o casamento entrar em crise e a mulher se separar. E isso faz ele não te tratar como prioridade. Como é que ele vai te tratar como prioridade se você não tem uma vida e a sua vida é ele? Isso é um grande sinal de carência, tá? Geralmente são mulheres dependentes emocionais, extremamente inseguras.
e que, por isso, se desesperam, se descabelam quando alguma coisa sai do controle na relação. Então, o segundo ponto é que para você ser valorizada para ele, o homem, ele gosta daquilo que é um desafio, daquilo que é único, daquilo que é raro. E a maioria das mulheres, infelizmente, no Brasil especificamente, elas são muito imaturas e quando elas casam, ou elas acham assim, agora eu tenho que focar só nisso, minha vida gira em torno disso, eu só vou fazer isso e eu não tenho, esqueço de tudo. Esqueço de me cuidar, esqueço de fazer academia, a mulher acaba engordando, descuida da aparência dela, deixa de ler e ter uma boa vida intelectual, não tem uma vida espiritual. E aí ela, que era, quando vocês casaram, você era muito interessante. Por isso que ele quis casar contigo. Ele queria de tudo te segurar, te amarrar, porque ele pensava, cara, eu tenho que casar com essa mulher, porque senão vem o outro e rouba e casa com ela, né? E aí, o que acontece? Ao longo do casamento, por conta da carência, das inseguranças, você começa a focar só nele. Nele, só pensa nele, faz as coisas para ele, só faz coisa pro casamento, e parece que você não tem uma vida. E você acaba, inclusive, se sentindo sufocada e sobrecarregada. Porque você não tem outras coisas na tua vida acontecendo. Parece que a tua vida gira... Parece não, né? A vida girava em torno do homem. Ou a tua vida girava em torno do homem, ou a tua vida... Ou você dava toda, vamos dizer, a atenção da sua vida e gastava toda a sua energia com o casamento e com o homem, ou você não dava nenhuma importância para ele, você, durante o casamento, acabou dando muita atenção para o trabalho, filhos, familiares, e esqueceu de dar a devida prioridade ao seu marido, né? Existem esses dois pontos. Na visão de vocês, em que lugar você estava? Aquela muito carente, que a sua vida girava em torno do seu marido, ou aquela que não deu a devida prioridade para ele, e isso também acabou desgastando o relacionamento. Todo excesso, se você dá um excesso, né, para aquilo, ou você trata com descaso, isso vai gerar problemas e vai reverberar no teu casamento com crise ou separação. Onde vocês estão? Foquei demais nele. Pronto. Esqueci de mim. Pois é. Então agora você vai ter que ordenar a sua vida. Como que ordena a sua vida? Você vai separar e você vai fazer uma análise verdadeira, tá? Da sua vida, né? Como é que está a sua vida espiritual? Porque se você deu muita atenção para o seu marido, você esqueceu de Deus. É óbvio isso. Ou se você não deu nenhuma atenção para o seu marido e só casar filhos e família, trabalho, você também esqueceu de Deus de todo modo, né? Se você tivesse dando a devida prioridade, você teria olhado para o seu casamento com outros olhos, dando a importância que merece, né? Como está a sua vida espiritual? Como está o cuidado com a sua aparência física? Você tem cuidado do seu cabelo, do seu corpo, buscado fazer uma atividade física, se arrumado? Isso é muito importante, tá? A beleza. Como está nesse quesito beleza? Um outro ponto importantíssimo. Como está a sua parte emocional? Geralmente, a mulher que foca demais no marido e tudo, ela tem muita dificuldade de lidar com as emoções dela. Ela não sabe lidar. Ela não tem essa inteligência emocional. Ela age muito baseado naquilo que ela sente. Se ela sente medo de perder ele, ela vai e fica correndo atrás dele. Se ela sente raiva dele, ela vai e fala um monte de coisa para ele. Ela não tem esse controle emocional. Como está essa parte emocional que você tem que cuidar, tá? Um outro ponto, como está a sua vida intelectual?
Que livros você tem lido? O que você tem consumido? Que filmes você tem assistido? Para que você possa se alimentar, estudar, se desenvolver, tá? Você, mulher que casou, você jamais pode abrir mão do seu desenvolvimento intelectual. Amanda, eu sou dona de casa. Leia livros sobre dona de casa. Se você tem uma profissão, uma outra profissão, né, que para mim ser dona de casa é uma das profissões mais dignas e maravilhosas que existem, você cuida dos seus filhos, leia livros sobre educação de filhos. Não abra mão do seu desenvolvimento intelectual, tá? Olha, a Adeline falou que não sabe lidar com as emoções dela. Lidar com o emocional é uma habilidade que prioridade para toda mulher que quer melhorar o casamento, salvar o casamento e trazer o marido de volta. Por quê? As suas emoções, elas vão ser a sua melhor amiga ou a sua melhor inimiga. Melhor amiga se você souber lidar com elas. Sua melhor inimiga, quando você não sabe lidar com elas, elas vão sabotar todo o teu processo e vão piorar a situação. Porque você vai agir baseado na emoção. Me sinto rejeitada, eu jogo na cara do meu marido. Meu marido disse que não quer mais voltar. Ah, eu me sinto rejeitada, então não vou lutar pelo meu casamento, vou esquecer e tudo mais, casar de novo, aceitar o divórcio. Quando a mulher ela não sabe lidar com as emoções, ela toma decisões precipitadas muito erradas. Porque a emoção, gente, ela dá e passa. Você sente raiva? A raiva vai dar, ela vai passar. Você sente alegria? A alegria vai dar e vai passar também. Entendeu? Então, você precisa aprender a equilibrar para que você tome decisões sábias, né? Porque um outro grande segredo da mente masculina é que o homem, ele busca encontrar paz na mulher. Então, a mulher que tem dificuldade de lidar com as emoções, ela não consegue trazer paz para esse homem. E quando o homem não sente paz com essa mulher, ele tende a não valorizar. Ele tende a se afastar. Porque se a mulher não traz paz para a vida dele, a mulher traz caos. Briga, conflito, cobrança, frieza. E ele tende a se afastar de uma mulher caos, vou dizer assim. Quando a mulher traz paz para a vida dele, que é uma mulher que sabe lidar com as emoções, ele tende a valorizar cada vez mais, porque ele sente muita paz ao seu lado. Ele sente muita leveza, muita tranquilidade. Até nos momentos dele que ele fala uma coisa errada, que ele é meio grosso, você age com tranquilidade. E aí você traz paz. Inclusive, você mostra para ele como você quer ser tratada. É você que mostra para o seu homem como você quer ser tratada. Se você cria muito caos, você mostra para ele que você quer ser colocada num lugar baixo. Quando você traz paz, você mostra para ele que você quer ser tratada e valorizada. Isso não é com palavras, é com ações. Quando acontece uma briga, um problema, um desentendimento, o que você faz? Tem muita mulher que no processo de restauração, ela sempre fala assim, eu falei para o meu marido que eu mudei, e eu já mudei muito, e isso e aquilo. Ela fala muitas coisas. Mas quanto verdadeiramente você viveu uma mudança interna profunda? Eu posso falar um monte de coisa aqui, gente. Eu mudei, eu isso, eu aquilo e tudo mais. E eu nego a realidade. E quando acontece uma situação, eu me destempero. Significa que a mudança não foi consolidada e não foi tão profunda quanto eu gostaria e quanto deveria ser. Então, eu preciso me esforçar mais. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender que a grande chave para que você seja valorizada é você mudar os seus comportamentos? As mulheres que são valorizadas pelo homem, isso não é sorte. Ela teve sorte. Ela foi plantando. E essa valorização, ela não é direta, você tem que me valorizar. Quando a mulher diz você tem que me valorizar, ela já está descendo para um nível muito baixo. Porque se você tem que cobrar uma coisa dessa, você já mostrou para ele que você não tem valor. Isso não é algo que seja cobrado. Você já mostrou isso desespero. Você tem que me dar atenção. Você já está passando desespero. E quando a mulher tem qualquer comportamento de desespero, ela já desce. Quando a mulher tem leveza, tranquilidade, ela sobe naturalmente.
Você percebe que é uma coisa que não é forçada, mas é através de mudanças? E o terceiro ponto importante, o diálogo. Faça uma análise do diálogo que você tem tido com o seu marido. Primeiro, o diálogo de vocês é um diálogo muito superficial? Vocês nunca falam sobre vocês? É um diálogo que ele fala pouco contigo, que ele só responde ou que você só tem que falar, só você fala e ele nunca tem a iniciativa? É um diálogo frio desse? Quem é que está vivendo esse desafio? Segundo ponto, ou o diálogo de vocês é um diálogo amigável, que vocês conversam como amigos. Vocês falam sobre tudo, conversam como amigos, é uma conversa interessante. Segundo. Ou terceiro, vocês estão tendo um diálogo mais de namorados, assim, de marido e mulher, que vocês falam sobre sentimento, vocês falam de vocês falam das coisas do passado, mas você consegue conduzir com muita leveza, de tal forma que não se torna uma DR. Se torna apenas vamos conversar sobre nós, né? Como está o diálogo no seu casamento? Por quê? Porque o diálogo, quem determina é você, tá? Ah, Amanda, meu marido mal fala comigo. Quais assuntos você tem procurado falar com ele? Só oi, tudo bem? Ou você busca assuntos interessantes para falar com ele? Você busca trazer um assunto que ele goste. Porque geralmente a mulher, quando ela está em crise ou separada, ela quer falar de problema. E como o homem já está chateado, você traz problema, ele fica mais chateado e fica mais afastado. Então, não é o momento de falar de problemas. Se você quer que seu marido se aproxime e ele te valorize, você vai ter que fazer por onde? Então, o seu diálogo ele tem que se tornar interessante, ele tem que se tornar leve e, principalmente, à medida que ele vai percebendo que você mudou, ele vai começar a querer saber da sua vida. Você está diferente, você emagreceu, o que você está fazendo? Aí você compartilha. Então, a partir da sua mudança, ele vai começar a querer falar com você sobre outras coisas. A Messia, ela é minha aluna, ela é excelente em diálogo. Ela sabe como conversar com o companheiro dela, ele já bloqueou, desbloqueou, já tentou brigar. Ela sabe, ela tem uma sabedoria maravilhosa para mediar isso. Marina, a gente só fala todos os dias, mas é só sobre o nosso filho. Quando a gente fala de nós, ele vem aqui em casa. Pois é, vocês falam de vocês, mas como você conduz? De que forma estratégica você traz assuntos que são importantes para ele ver sua mudança, ou você só fala o que ele fala, você deixa ele conduzir, ele fazer do jeito dele? A mulher, ela salva o casamento não é por acaso, tá, gente? Ela tem muita esperteza, ela tem muita agilidade, ela tem muita compreensão, ela é muito intencional em tudo que ela faz, ela não dá ponto sem nó. Você não pode fazer as coisas aleatórias, porque você precisa mudar e provar que você mudou. Mas isso de uma forma leve. Então, você tem que ser intencional para saber plantar na cabeça dele as curiosidades sobre coisas da sua vida, quando ele está fora, principalmente, que vão fazer ele querer saber mais o que você está fazendo, que antes você não fazia. Afinal, o seu marido, ele tem uma imagem de você. Ele acha que te conhece, porque ele passou 10, 20 anos com você e você sempre agiu do mesmo jeito. Não houve grandes mudanças. Então, ele tem uma imagem sua. Entendeu? A Marina falou, eu tento só não brigar. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, ele tem uma imagem sua. Para que ele mude a imagem que ele tem sua, ele tem que ter muitas surpresas. Ele tem que ter muitas surpresas boas e ver muitas mudanças para que ele olhe para você e diga, bom, essa mulher que eu conheci há 20 anos, ela está agindo diferente. Então, peraí, ela está muito diferente. Eu preciso conhecê-la de novo.
Eu preciso colocar ela no lugar que ela merece. Eu preciso valorizar ela novamente. Porque ela está se apresentando como uma pessoa que eu não conheço. Esse pá, esse uau, esse feito, você faz através das suas ações, entendeu? A Juliane falou, olha, o meu voltou para casa e deixei de fazer algumas coisas que fazia antes. Perfeito. Então, Marina, é muito importante que você planeje, porque só não brigar é muito pouco. Na verdade, é o mínimo, né? Não brigar é o mínimo. E o que você está conversando para ele se sentir atraído por você, interessado? Como você está tratando ele para que ele se sinta validado? No próximo encontro eu vou falar sobre esse segredo, né? O grande segredo da mente masculina. Que é a validação, tá, gente? Isso é muito importante. Perfeito? Gente, estamos quase finalizando a nossa aula. Agora, eu quero que uma pessoa... Quem aqui quer ganhar uma análise de caso? Digita aí nos comentários, que eu vou escolher. Vou escolher. Jéssica Gomes. Cadê você? Foi escolhida, Jéssica. Pode abrir o teu... Olha, acabou de cair o dela. Jéssica Gomes, você foi escolhida. Cadê você? Só que tá caindo muito o teu. Aí? Jéssica, você foi sorteada. Tu pode abrir o teu... Tu pode abrir o teu áudio? Vou abrir aqui o de todo mundo, tá? Mas não abro o áudio de vocês, gente. Eu vou abrir o da Jéssica. Jéssica, tu pode abrir o teu áudio? Áudio ou tua câmera, se possível. Isolde, depois eu vou te mandar mensagem. Pode abrir teu áudio, a tua câmera? Ou tu tá de pijama? Poxa, tudo bem. Então eu vou fazer assim, Jéssica. Me chama lá no privado do WhatsApp, que a gente faz a análise, tá? Me chama no privado. Perfeito? Pronto, gente. Adorei estar aqui com vocês, adorei estar de volta. Estou muito feliz dessa nova fase e eu vou passar. Eu tenho para vocês um material, tá? Um material com um exercício simples para você colocar nos próximos 7 dias. Algumas mudanças simples no teu comportamento para você já começar a ser valorizada por ele. Quem quiser receber esse material, me manda uma mensagem no WhatsApp. Não, pronto, me manda uma mensagem no Instagram, melhor. Por favor, eu espero que todo mundo me siga, né? Mas, de qualquer forma, me mande uma mensagem no Instagram, tá? Vocês sabem qual é o meu Instagram? Vou colocar aqui. Vou trazer um material com exercício simples para os próximos 7 dias, tá? Para você já colocar em prática. Me sigam lá no Instagram, tá?
Perfeito? Um beijo, amei estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Convidem mais amigas, tá? Só manda lá, pronto, uma palavra-chave. Vou dar uma palavra-chave aqui. Valor, a palavra-chave. Escreve lá no meu Instagram. Valor, para vocês receberem o material sobre algumas ações para colocar em prática. Coloca lá no meu Instagram a palavra valor no meu direct, tá? Convidem mais amigas, se você tem uma amiga, uma colega, uma pessoa da sua família que precisa melhorar o casamento, que quer salvar o casamento, que está separada e quer reconciliar, também envia para ela, convida ela para participar desses nossos encontros. Envia para ela o meu Instagram, tá? Compartilha, para que cada dia mais o nosso movimento possa crescer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.